Na vez de jogar contra o seu Palmeiras do coração, o Hulk resolveu virar um Marcos Assunção das batidas de faltas. Cê é louco, mano. Mas nada a reclamar, pois o Verdão pela primeira vez nesse ano conseguiu uma vitória não tão convincente, mas importante dentro do Allianz Parque no contexto geral, e esses 3 pontos vieram para nos manter vivos no topo da tabela, ainda com 2 jogos a menos. E o que falar do Facundo Torres? Ele se tornou outro jogador atuando pelo lado direito, e o Felipe Anderson se reencontrou pelo outro lado, e ainda por cima o Vitor Roque fez uma de suas melhores partidas depois daquela contra o São Paulo antes da Copa do Mundo, e vem conseguindo se movimentar mais e permitindo mais ações suas no ataque. E aos torcedores que colocaram a saída do Richard Rios como o fim do mundo, uma terra arrasada, lembre-se que temos condições de contratar alguém até melhor do que ele, bastando fazer o que tem de ser feito enquanto não vier ninguém agora. Bora torcer para que o Lucas Evangelista engrene e mantenha essa fase boa, e tenho certeza que a presença dele ao lado do Maurício e do Aníbal Moreno pode ser uma luz de muitos LEDs no fim do túnel. E enquanto não chegar um novo camisa 8 aqui, quem corre por fora também vai ser o Alan, que vem sendo bem treinado para fazer essa função de meio campista. E só para terminar esse primeiro assunto sobre a meiuca, vamos falar do jogo. E essa homenagem da Leila pro Ronielson foi vista pelo staff do Dudu Traíra como uma grande provocação, sei não. E pelo menos eu não penso de outra forma. E vocês? Me digam abaixo. Palmeiras! A promessa está sendo cumprida, e o Abel Ferreira, que teve reuniões com o JP durante esses últimos dias sobre a presença da nova geração do profissional, está sendo cumprido com o combinado anteriormente. E o Riquelme, que até maio tinha sido notificado sobre sua ida para o profissional somente no ano que vem, agora está vendo tudo indo em seu favor. Creio que o Eric Belé também, e por conta dos treinos bem realizados e a forcinha extra do JP internamente, os atacantes poderão ainda dentro dessas próximas partidas se tornar uma das referências do Palmeiras nas fases decisivas. E outro jogador que o JP ainda está lutando para levar ao profissional se chama Gilberto, ele que até aqui não apresentou motivos contrários para não subir, e nem tampouco algo oficial do clube, mas tem escalado montanhas. Porém, ninguém ainda sabe do porquê dele não ter sido chamado até então, e só assim com essa postura ríspida do JP para haver uma reviravolta nessa questão, e por tudo que a base já fez e tem feito pelo Verdão também, não acham? Palmeiras! A grande verdade mais dura de aceitar é que a entrevista do Barros Nice, falando assuntos polêmicos do Palmeiras e principalmente sobre a renovação do Abel, foi mais para mostrar o medo que tem de perder seu emprego no final do ano, pois afinal, se ele está no Palmeiras até hoje é graças ao Abel, que o protege sempre. E eu trouxe esse assunto no sábado aqui e volto a repetir insistindo nisso, porque tudo ainda está sendo muito falado lá dentro, e o Abel já deixou bem claro ontem na coletiva que o contrato de renovação já está pronto desde o começo do ano, e haveria a necessidade do dirigente expor agora tudo o que está sendo exposto. E o treinador fez questão ainda de falar a realidade. E você, palmeirense, comece a torcer pro Barros e o Palmeiras ganharem ao menos um título até o final do ano, porque caso haja mais uma final de temporada sem conquistas, o Abel já deixou o aviso explícito para todo mundo, e muitos de nós sabemos o que. E agora eu quero ver se os cornetas do Abel que querem ver a saída dele vão torcer pro Palmeiras perder até o final do ano, ou vão deixar as críticas de lado para passar a apoiar o time, acreditando em uma conquista. E mesmo eu ainda fazendo duras críticas ao Abel, mas jamais vou torcer contra o meu time só para ver a saída do treinador, pois se depender de mim, o Abel fica até 2027, que ele conquiste esse título e garanta logo sua permanência por mais tempo aqui. Concordam ou não? Palmeiras! O anúncio dessa segunda-feira, que já foi confirmado nos bastidores, garante que o Allianz Parque estará em perfeitas condições para o clássico da Copa do Brasil contra a gambazada fedida. E olha que existia uma grande preocupação da diretoria sobre as condições do estádio, que antes da Copa apresentava grandes problemas no gramado sintético. E agora que houve bom senso da W Torre, que fez questão de realizar a manutenção, o Abel acabou então afastando qualquer pedido dele em mandar esse jogo decisivo lá para a segunda casa em Barueri, e agora a expectativa está na diretoria, que terá a grande missão de deixar o preço dos ingressos nessa faixa de agora ou aumentar, exigindo ainda mais do bolso do torcedor. E será que vocês acham que a Leila dessa vez terá bom senso e de repente irá reduzir o preço dos ingressos em um momento como esse?
Não é possível que haverá outro reajuste. Tudo bem que o clube precisa arrecadar, mas existem certas exceções que vale a pena ela dar um jeitinho, né? Palmeiras! Dizem as más línguas dentro do palestra que a saída do Estevinho e do Richard Rios será um divisor de águas para o futebol do Palmeiras. E a análise do porquê dessa certeza vem por conta do protagonismo que os dois tinham dentro do time. Basicamente, o Abel fazia suas mudanças táticas de acordo com o futebol apresentado pelos dois, que durante esses últimos anos eram tidos como referências, e pela quantidade de jogos que o Estevinho e o Richard realizaram e com a responsabilidade de decidir também. Não é loucura imaginar uma coisa dessas nunca, e é claro que tirar o Richard com a qualidade que tem para colocar o Evangelista, existe uma mudança de nível enorme, só deixando bem claro aqui que tudo que estou falando eu já cheguei a trazer há 2 meses atrás, e esse assunto era comentado há muito tempo também no palestra, e agora teremos pela primeira vez a oportunidade de ver de uma maneira diferente se esses caras que estão lá dentro têm mesmo uma visão esportiva similar ao menos. E por incrível que pareça, eu já vi torcedor aqui no chat falando a mesma coisa. E seria uma loucura pensar isso ou nem tanto assim? Palmeiras! Preparem seus coraçõezinhos, porque já nesse começo de semana vai aparecer o resultado da reunião envolvendo os empresários do Wendel lá na Rússia com o Palmeiras, e também tudo sobre outros nomes como do próprio argentino Nardoni, do Racing, que é colocado como uma das prioridades nessa janela de transferências, e a certeza dentro do Verdão que se pelo menos um desses dois nomes for contratado, o clube terá uma grande peça de reposição no meio de campo. E o Aníbal Moreno, que está com as expectativas lá em cima, até já se colocou à disposição da diretoria no que for necessário para ajudar no negócio, tanto pelo lado do jogador quanto pelo clube argentino, que tem uma ligação direta com o nosso volante. E agora é só a Leila fazer o certo e deixar isso nas mãos de quem tem competência, pois se for colocar essa responsabilidade em quem tem dificuldade de até falar pelo WhatsApp, como o próprio Barros Nice, que já confessou aqui nos bastidores, as coisas vão se complicar em pleno século XXI. E esse dirigente do futebol do Palmeiras que não usa redes sociais, sabemos vai ter de mudar radicalmente, e tudo bem que seja uma escolha dele, e olha que o Orkut, por exemplo, pode voltar ainda, mas tudo isso de certa forma interfere diretamente nos planos do clube. Espero que no final do ano ele ganhe mais uma Libertadores para calar minha boca, e farei questão de vir aqui exaltar seu nome como nunca antes e cobrar aqui do dono do canal a camisa prometida por ele para mim em caso de título da Libertadores. E por favor, Barros, cale também a torcida do Verdão, que a gente não vai achar ruim não, e aliás vamos soltar fogos, e o dono do canal também seus traques. Palmeiras! Para encerrar o giro, eu gostaria de dizer que a promessa continua, e apesar dos 3 gols de ontem e mesmo não tendo havido acertadores, eu continuo com a corrente aqui para o próximo jogo na quarta-feira à noite contra o Fluminense no Rio de Janeiro, os 2 únicos times brasileiros que ficaram dentre os 8 melhores do mundo que irão se enfrentar, e torcer para que o Abel dê um nó tático no Renato Gaúcho, que ele elogiou bastante, que o mesmo não apronte para cima da gente, né? Um dia antes do giro que faremos, vamos voltar com a corrente, e o número de gols que o Verdão fizer vai ser o número de seguidores que participarão do vídeo do dia seguinte, ok? Guarde aí seus palpites pro dia e vamos voltar com a corrente, combinado? Palmeiras!